Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje é de português, está na página 15, tá? E nós vamos falar sobre variação linguística geográfica, tá? Que nada mais é que é o uso de palavras e expressões diferentes conforme a região da pessoa, tá? No Brasil, nós falamos o português. Porém, há diversas mudanças que se refletem não só no vocabulário, mas também nos diversos sotaques e modo de falar em diferentes nomes de algo que algo pode ter, né, diferente, dependendo da região do país. O exemplo: tangerina, mexerica; aipim, macaxeira; abóbora, jerimum, e outros que vocês já devem ter escutado por aí afora, né? Então, vamos ler aí a nossa página 15, tá bom? Um vendedor de queijos foi parado por uma freguesa, que o questionou: esse queijo é mineiro? Com medo de perder a venda, ele respondeu: tem um jeito fácil de saber. Curiosa, a mulher logo perguntou: e qual é? É só apertá-lo. Se ele disser uai, é mineiro. Ora essa! E se não disser nada? É mineiro mudo, tá? Então aí é um texto que vocês precisam prestar atenção nele, porque ele tem uma variação linguística geográfica. Pinte a expressão que o vendedor utilizou para provar que o queijo podia ser mineiro. Uai, tá? Então, uai é a variação linguística, ok? B. Troque ideias com os colegas e explique o que essa expressão significa. Então, gente, essa expressão uai é uma expressão mineira, né? A gente escuta muito dos mineiros. E a gente pode ter esse uai aí pode ter vários significados, né? Espanto, dúvida, uai, surpresa, uai, entendeu? Então tem muitas interpretações aí. Admiração, impaciência, até alegria, tá bom? Aí embaixo, uai. Não se sabe ao certo a origem da expressão uai, mas ela é tão utilizada pelos mineiros que ultrapassou as fronteiras do estado e chegou a outros lugares. É, uma, é um coringa da nossa língua, uai. Legal, né? Muito bom. Na nossa página 16, temos aí: os falantes de cada região do Brasil usam a língua portuguesa de maneira própria. Observe a cena a seguir e veja os modos de falar de crianças de diferentes estados do nosso país. Então, quando é uma variação linguística geográfica, a gente está falando de partes do Brasil, tá? Então, aí tem crianças de muitos lugares, de diversos lugares aí da região do nosso país, dos estados do nosso país, que falam diferente. Olha aí, o número 1, que manobra retada. Número 2, trilegal. 3, da hora. 4, maneiro. 5, nu. Que trem doido, tá? Lá na letra A. Que sentimentos essas crianças estão apresentando? Raiva? Surpresa? Medo. Surpresa, né? Eles estão surpresa com essa manobra aí que está sendo feita na imagem, tá? B. Enumere os itens a seguir de acordo com a imagem acima, indicando o estado onde cada expressão é utilizada. Então, aí tem os balãozinhos, como tem lá em cima está numerado de 1 a 5, e a gente vai numerar agora aí pelas regiões. Então, essa primeira aí, que manobra retada, de onde que é? Bahia, arretada, tá? Então, você coloca lá no balãozinho da Bahia o número 1, ok? E essa aqui, ó, trilegal, Rio Grande do Sul, tchê, tá? Trilegal. Então, lá no Rio Grande do Sul, você coloca o número 2. O
Da hora. São Paulo, né? A paulista. Da hora, tá? E 4, maneiro. É o nosso, né? Pô, ficou maneiro, tá? 5, que sobrou, Minas Gerais. Que trem doido! Só não tem o ai, mas eu tenho trem doido, tá? Letra C. Se você estivesse no lugar de uma dessas crianças da cena, acima, que expressão você usaria? Aí é uma resposta pessoal, você tem que ver qual a que você usaria. Eu usaria assim, que maneiro! Tá? Eu falo bastante, que maneiro, tá? Vamos agora à nossa página 17. Lá em cima eu explico o que é a variação linguística geográfica, que eu já falei para vocês, que é o uso de palavras e expressões diferentes conforme cada região, ok? Número 1. Observe a conversa de um grupo de amigos. É um celular que está aí, né? Ou seja, é um grupo virtual, tá? E nesse grupo virtual, são várias pessoas falando dentro da mesma conversa, tá? Então tem o Luiz, a Maria, o Paulo, a Rafaela, eu, né, que é daí do celular, e a Isa. Cada um tá falando aí alguma coisa. Amigos do condomínio. O Luiz, caramba, mano, tá mó temporal aqui. A Maria, guri, não falei que ia cair um toró? O Paulo, caraca, meu irmão, tô ficando bolado. A Rafaela, uai, isso é bom pra danar, refresca um cadinho, tá calor demais da conta. Eu, que aí no caso, né? A régua, e agora, cambada? A Isa, oxi, rei, bó bater um babá com chuva mesmo, tá? Então aí são várias pessoas de várias regiões conversando aí, tá? Com base nas expressões utilizadas pelas pessoas na conversa, considerando a região de cada uma delas, pinte os balões de fala de acordo com a legenda a seguir. Então, vocês vão pegar os lápis de cores de vocês e vocês vão pintar de acordo com a região. Então, se você não está com o seu lápis de cor aí, dê um pause, pega o lápis de cor e volta aqui, tá bom? Amarelo, Minas Gerais, a gente consegue reconhecer pelo UAI. Então é a Rafaela. Vocês vão pintar a fala da Rafaela aí de amarelo, tá? Uai, isso é bom para danar. Refresca um cadinho. Tá calor demais da conta. Tá muito calor, tá? O vermelho, Bahia, é o último. Oxi, rei, bom bater um babá com chuva mesmo. Esse bater o babá é jogar futebol, tá, gente? É a forma como eles falam. Verde, que é o Ceará, que é o que eu falei que aí na fala, né? Arriégua. E agora, cambada? Arriégua aí, tá? Ceará. Rio Grande do Sul é laranja. Então é lá na Maria. Guri. Não falei que ia cair um toró? Azul é São Paulo. Luiz. Caramba, mano. Tá mó temporal aqui, tá? O mano aí São Paulo. O Rio de Janeiro, que é o cinza, é o Paulo, né? Caraca, meu irmão. Tô ficando bolado. É a fala aí do carioca do Rio de Janeiro, ok? Falando um pouco sobre essa questão da fala, né? Tem pessoas que têm muitos preconceitos em relação à fala. Olha a forma como ele fala, a gente não deve ter preconceito, a gente tem que respeitar a cultura de cada um, tá bom, gente? Isso é muito importante. Eu já vi muitas pessoas rirem da forma como o outro fala. E ele está falando, ela está falando daquele jeito porque é a região dela. E a gente precisa respeitar, ok? Aí nós vamos falar sobre a variação linguística histórica, tá? Que se refere às transformações da língua com o passar do tempo. Por exemplo, farmácia. Farmácia ela se escrevia com PH.
ela não se escrevia com F, como a gente escreve hoje, farmácia. Então, essa variação ela pode acontecer tanto na escrita quanto na expressão e palavras que caem em desuso ou são substituídas, como aconteceu com a farmácia. E também tem a voz-me-ser. Antigamente era vossa mercê, a vossa mercê, você mercê, vós mercê, você, tá? É uma característica aí que foi mudando durante os anos historicamente, tá? Então vamos ler aí esse trecho. Antigamente, as moças chamavam-se Mademoiselle. Antigamente, as moças chamavam-se Mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam do cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa, o que não impedia que, nesse entrementes, esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Encontravam alguém que lhes passavam manta e azulava, dando-as de Vila Diogo. Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo. Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo, saindo para tomar a fresca, e também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo e mais tarde ao cinematógrafo. Tá, gente? Então esse é um texto de Carlos Drummond de Andrade, antigamente, com algumas expressões de antigamente. Letra A. De acordo com o texto, antigamente, as pessoas usavam as expressões para dizer que iam sair para se refrescar. Qual é a expressão? Está lá no texto. Saindo para tomar a fresca, tá? Sair para se refrescar. Procure no texto outras expressões antigas e sublinhas. Então, nós temos muitas aí, né? Caíam do cavalo, jogavam verde para colher maduro, com quantos paus se faz uma canoa, embarcassem uma canoa furada, lhes passavam manta e azulava, dando-as de Vila Diogo, faziam aquilo, tomar a fresca, não apanhar sereno. São essas as expressões que aparecem no texto e vocês precisam sublinhar, tá? Expressões antigas. Vocês conhecem alguma dessas que eu falei aí que a gente sublinhou no texto? Vocês podem pegar também aquela canetinha, tá, gente? Essas aqui assim, ó, tá? E grifar aí o seu texto, tá bom? Bom, caíam do cavalo, caíam de cavalo, se dar mal, tá? E não se dar mal. Jogavam verde para colher maduro, algumas indiretas que jogavam, né? Com quantos paus se faz uma canoa? Fazer a coisa da forma certa, tá? Qual outra que eu conheço aqui também? Apanhar sereno, que é não ficar no frio, né? À noite. Dana de Vilas, não conheço. Então, gente, é isso, tá? Essas são algumas que eu conheço que a gente pode compartilhar aqui, tá bom? Letra C. A palavra cinematógrafo corresponde atualmente a qual imagem abaixo? Contorne a alternativa correta. Cinematógrafo, cinema, tá? Então, façam um círculo aí no cinema. Página 19, número 2. Leia a seguir um exemplo de como um produto seria anunciado no ano de 1945. Está sem apetite? A causa pode ser um desarranjo nas funções digestivas no seu organismo. Vença esse problema tomando diariamente Passe Bem, que possui um sabor agradável e um efeito fortalecedor. Passe Bem
Limpa o sistema intestinal, purifica o sangue, evitando a sonolência e abrindo o apetite. Antiácido e analgésico, passe bem. Nas melhores farmácias, nos tamanhos grandes e pequenos. Então, gente, aí vocês conseguiram observar, né, nesse texto, vocês conseguiram observar muitas palavras aí escritas que a gente não escreve mais assim hoje, né? Como eu dei o exemplo lá da farmácia, aí tá, ó, nas melhores, de vermelho, nas melhores farmácias. A farmácia se escrevia com PH, não era com F. Então, com a nova norma, né, mudou. Então, a gente não escreve mais com PH, a gente escreve com F, tá? Então, várias palavras aí a gente consegue observar como foi mudando com o tempo, tá? Letra B. Observe a forma como algumas palavras eram grafadas no ano de 1945. Escreva como elas são grafadas nos dias de hoje. Então, vamos ver antigamente. Como eu falei lá em cima, né? Eu já tinha dado até a resposta. Apetite com 2 P's, é com um P só. Funções, não tem mais esse C. Funções, é funções. Efeito é com F só. Sistema não é com Y, é com I. Sonolência não tem esse M mais aí, é sonolência e tem um acento circunflexo no E. Farmácias é com F, não é PH, e tem um acento agudo no A. Agradável tem um acento no A, agradável, tá? Acento agudo no A. Aí embaixo explica a variação linguística histórica, que a gente já conversou, que se refere às transformações da língua com o passar do tempo. Por exemplo, farmácia com PH, ok? Atividade número 1, na página 20. Leia os textos a seguir. Texto 1. Biscoitos de leite. Um arratel de açúcar, outro de manteiga, meio quartilho de leite e 3 arretéis de farinha de trigo. Amassa-se tudo muito úmido e depois se estende esta massa com o estendedor e cortam-se os bolinhos pequenos ou redondo para se cozerem no forno a calor brando. Gente, é até difícil você ler, né? Porque é muito diferente. É muito diferente. O texto 2. O texto 2 é um anúncio, né? Por que não é Vossa Excelência fotógrafo amador? Né? Aí, ó, V-E-C-I-A, em cima é Vossa Excelência, tá? Olha a diferença. A arte da fotografia é uma das mais emocionantes. Documento a recordação de passeios, notas de reportagens, paisagens, situações e até aventuras. Tudo diante dos olhos é motivo interessante para o amador. Depende só de uma boa máquina. Ó, máquina, machina. Gente, é muito diferente. E qual será ela? A Ernemann. Olha aí, gente. A superioridade dos aparelhos Hermann consiste na simplicidade, na segurança e na luminosidade das lentes. Grande variedade de material fotográfico, como placas, filmes, papéis, etc. Casa estandarte, tá? É muito difícil a gente que lê uns textos de hoje, pegar um texto de antigamente, açúcar com SS, quartilho de leite, arretéis de farinhas. Nossa, é muito diferente. Letra A. Sobre o que trata cada um dos textos acima? Então, o texto número 1 apresenta uma receita de biscoito, né? E o texto número 2 apresenta um anúncio de uma máquina fotográfica, ok? Letra B. Observe algumas palavras retiradas dos textos acima. Olha esse quadro aí com as palavras que foram retiradas lá de cima do texto, tá?
No caderno de vocês, você vai pegar o seu caderno, vai colocar a data e vai colocar a página 20, ok? Módulo 4, página 20. E vai colocar aí as palavras. Primeiro você vai pintar as palavras que foram modificadas. E depois você vai passar para o seu caderno da forma correta. Um exemplo, a primeira palavra que está aí no quadro é biscoitos. Na verdade, é biscoito. Tá? Então, você vai escrever essa palavra lá no seu caderno, faz um tracinho e coloca da forma certa, tá bom? E você vai fazer isso com as outras palavras também, ok? Fotografo, você vai substituir o PH pelo F, farinha tá ok, leite tá ok, açúcar, você vai substituir o SS pelo C cedilha, que é açúcar e tem acento agudo, tá? Então, coloca lá no seu caderno açúcar e bota do lado a forma correta como a gente escreve hoje. Casa tá ok, máquina. Máquina é com QUI, tá? Então, coloca da forma que tá aí lá no caderno, tracinho com QUI, tá? Ela se escreve com um L só. Trigo tá ok. Paisagens é com I, não é com Y. Massa, segurança, tá ok. Aparelhos é com um P só. Lente tá ok. Fotografia, vocês vão substituir o PH pelo F, tá bom? E aí a letra C é para vocês fazerem isso, tá? Depois que vocês pintam aí em cima as palavras que foram modificadas com o tempo, você coloca lá no seu caderno, tá bom? E, galera, produção de texto. É muito importante vocês praticarem a leitura e a escrita. Tia Lu já está cansada de falar isso, hein? Por favor, leiam mais, escrevam mais. Isso é muito importante para a vida de vocês, tá bom? Carta de leitor. A gente já falou na aula passada sobre isso, né? Sobre como, o que se refere a uma carta de leitor, e vocês vão ter a oportunidade de fazer a sua carta de leitor. O mais legal nisso tudo é que você pode dar a sua opinião, tá? Você pode escrever a sua opinião. Isso que é legal, tá bom? A gente não fica preso ao que está escrito. Nesse capítulo, você leu uma carta de leitor. Agora você vai escrever um texto como esse para enviar a um jornal. Para planejar a carta de leitor, leia a notícia e as orientações a seguir. Então, essa é a notícia de crianças e jovens ao redor do planeta protestam por ação pelo clima. Então, vocês vão ler essa notícia, tá? E vão escrever uma carta de leitor. Como, tia Lu? Olha lá atrás nas orientações, tá? Anote no seu caderno suas impressões sobre a notícia lida, destacando se gostou ou não do assunto e por quê. Olha a dica aí, hein? Vai selecionando isso para depois vocês montarem um textinho de vocês. Ah, gostei, não gostei. Por que você não gostou? Por que você gostou? Escrevam assim, tá? Com base nessas anotações, isso eu estou falando no rascunho. Com base nessas anotações, decida se você vai escrever uma carta de leitor elogiando, né, fazendo elogios, que gostou muito, criticando alguma coisa que você viu lá de errado, de acordo com a sua visão, ou assunto daquela notícia, tá? E aí, vamos colocar em prática coisas importantes também que vocês podem colocar aí como base para vocês fazerem o texto de vocês. Quem é a pessoa, por que ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, porque está lá no texto, tá? Vocês vão ter que ler. Por que essa pessoa foi indicada? O que você acha da atitude dessa pessoa? Essas perguntas são chaves para você fazer um texto. Então, é importante vocês responderem essas perguntas para vocês montarem. Então, por isso que existe o rascunho, tá? Leia as orientações para produzir a carta de leitor. Escreva sua carta dirigindo-se ao jornal que publicou a notícia.
Deixe claro na carta qual é a sua impressão sobre o assunto abordado. Empregue adjetivos para expressar sua opinião sobre a notícia. Use palavras que retomem outras para evitar repeti-las. Lembra que a gente já teve essa aula de ficar repetindo toda hora a mesma palavra? Usem aí, tá, gente, as expressões, as palavras, outras palavras, tá? Para não ficar repetindo. Ao final, assine sua carta, escrevendo seu nome completo, ok? Então, ao escrever uma carta para um jornal ou revista, seja sempre respeitoso, tá, gente? Por mais que vocês não concordem com o que está escrito, você não tem o direito de destratar as pessoas ou ser desrespeitoso. Você pode falar qualquer coisa, você pode dar a sua opinião, sempre na base do respeito, ok? Amores, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem o barulho, porque tá assim mesmo. Eu tentei desde cedo gravar a aula, mas assim, tá muito barulho. Espero que não saia na gravação, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.